Boa tarde, pessoal. Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Vamos iniciar mais um giro semanal do mercado cripto. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que são passadas análises exclusivas, essas análises não vêm para o YouTube. Temos live toda semana, carteira recomendada, chat aberto, estamos sempre trocando ideias, você pode pedir análise de moedas. Se você busca um grupo para receber avisos em tempo real, hora de comprar, quais ativos comprar e a hora de vender, de realizar lucros de forma correta, este grupo é perfeito para você, certo? Link de acesso está na descrição do vídeo, só abrir a descrição, clicar e acessar, beleza? Deixo também o link do meu contato pessoal junto na descrição. Caso tenha alguma dúvida, só mandar mensagem. Bom, Bitcoin. E essa semaninha aí que teve um pump nas altcoins, o pessoal está se perguntando, e agora? Reverteu? Acabou a queda? Eu acredito que não, ainda não, tá, pessoal? Já vamos entrar em mais detalhes sobre isso. O BTC está testando uma região muito importante neste exato momento. Vamos começar pelo gráfico mensal que está na tela. Ele está aí num bloco de ordem gigantesco. Eu acredito que este bloco de ordem não será perdido, certo? Acredito que o BTC tem um potencial de vir testar mais abaixo, capturando este pavio, sim, mas não que ele vai vir aqui para os 15K, 30K, como muita gente está falando, certo? Então, se a gente pegar aqui, esse bloco de ordem tem uma confluência, inclusive com Fibonacci. Se a gente pegar aqui só dessa pernada, a gente percebe que o 0,62, o nosso 62% aqui da pernada, está exatamente no 50% do bloco de ordem, tá vendo? Então, eu acredito que desta região aqui, ele pode até vir um pouco mais abaixo, mas desta região, tá, pessoal? O Bitcoin vai engatar uma alta muito forte. E as altcoins tendem, desta vez, a acompanhar o Bitcoin e explodir. Eu já venho há bastante tempo alertando sobre isso, que as altcoins estão em fundo, muitas estão terminando de capturar suas liquidez individualmente, né? Cada moeda sua liquidez abaixo, e disso deve vir uma explosão nas altcoins. Muito ao contrário do que o pessoal está pensando aí, que as altcoins vão morrer agora. As boas, né, pessoal, as altcoins que já criaram suas estruturas para a alta, já fizeram a mudança de caráter, estão prontas para subir, essas tendem a explodir junto com o BTC. Se você não sabe quais moedas são, a gente tem uma carteira recomendada no grupo, que a gente está de olho aí para montar posições nessas moedas e surfar todo este movimento que deve acontecer aí nas próximas semanas, ou meses até, certo? Mas acredito que está próximo, beleza? Então, gráfico mensal, basicamente era isso que eu queria mostrar, tá? Para mim, o Bitcoin não deve perder essa região dos 49 mil dólares. Gráfico semanal, a gente já vem acompanhando há bastante tempo. O pessoal aí falou muito do pump, né, do mercado, mas a gente percebe que o mercado está no mesmo lugar, ó, mesmo lugar. Olha o pump do mercado aí, ó. Tem um doji aqui no BTC. Nem saiu do lugar. E o pessoal tem o costume de olhar o gráfico de 5 minutos, gráfico de 1 hora, aí é pump para lá, dump para cá, não é mesmo? Então, no gráfico semanal, não mudou nada, tá? O Bitcoin está testando aqui essa região de topo lá da Bull Run de 2021, que foi o Buying Climax, clímax de compra, que deu início, né? Essa reacumulação aqui que levou o Bitcoin a pagar o alvo. E esse alvo já foi pago, eu já tenho passado para vocês aí há bastante tempo, ó. Foi lá desse sweep de liquidez da Covid que criou toda essa estrutura. A gente passa aqui para cima, ó, e está cravadinho
bateu o alvo perfeitamente. Então, o alvo dessa reacumulação foi pago, certo? Então, é natural o mercado começar um processo de mitigação. Essa queda aí já é esperada há muito tempo. Eu falo dela, pessoal, desde que o Bitcoin estava montando essa pernada de alta aqui, ó. Eu já cantava a pedra que ele vai subir, que ele deveria ir na região de 124, talvez um pouquinho mais acima, mas que viria uma pancada. Então, tudo aconteceu aí, está acontecendo conforme o esperado. O que a gente tem aqui agora para o BTC, certo? Este bloco de ordem semanal, eu acredito que ele vai ser tocado antes de o Bitcoin engatar uma alta. Porque o Bitcoin, vocês percebem que ele deixa um pavio em cima do bloco aqui, ó. Isto é uma liquidez, certo? Ou entenda uma armadilha. Quando o preço para em cima, isso aqui é uma POI, tá, pessoal? Um ponto de interesse, um bloco de ordem muito grande. Este bloco de ordem é muito forte. Por quê? Porque dele gerou a quebra da estrutura. Foi deste bloco que veio a força para jogar o preço para cima. Então aqui tem um institucional muito forte atuando nessa região. Quando o preço cai aqui nessa agulhada e para em cima, não tocando a região que deveria ter tocado e sobe, isso aqui a gente entende que está acontecendo agora uma indução de mercado, uma manipulação em cima de onde o mercado deve ir de fato, entende? Então, em algum momento, eu acredito que o BTC vai dar essa pancada para baixo. Ele pode só tocar o bloco, ele pode tocar aqui os 50% do bloco, e aí deve começar um movimento forte de reversão no Bitcoin, certo? Dentro de uma estrutura de distribuição, que eu acredito que é o que está sendo montado aqui em cima, um caixote de distribuição de Wyckoff, certo? Eu acredito que nós estamos para fazer aqui, formar um sinal de fraqueza e depois subirmos com grande potencial de capturar o topo histórico. Se vai capturar ou não é outra conversa, tá, pessoal? Se ele capturar, ele vai estar vindo fazer o TAD, tá? Que é a última captura do movimento, capturando o uptrust, certo? Para depois começar o verdadeiro bear market. E aqui ter sido o fake bear market, certo? Agora, ele pode não capturar o topo, o TAD nunca é obrigatório, tá, pessoal? Dentro da estrutura. O uptrust, ok, mas o TAD não. Então, ele pode, sim, só fazer um teste por dentro e dar aqui, derreter. Tem que ficar de olho nisso. Isso já vem repetindo para vocês há bastante tempo. Certo? Como que a gente vai saber? Quando o mercado subir, a gente vai acompanhar a forma que ele está subindo, a força do movimento, o volume, por aí vai, beleza? Então, Bitcoin basicamente é isso que eu espero para o BTC. Gráfico diário, vamos ver aqui no gráfico diário o que a gente pode esperar. Acredito que no curto prazo, tá, pessoal? Isso curto prazo, gráfico diário. O BTC ainda vai visitar a região dos 74.600, que ele ainda não tocou. Beleza? Tenho falado sobre isso no grupo de membros. Acredito que o BTC está armando. Isso tem um grande potencial de ele estar armando aqui um pivô para essa região. Beleza? E aí, tocando essa região, se houver um choque aqui, certo? Se ele fizer uma mudança de caráter, sobe aqui, faz uma quebra. Se ele perder o fundo após tocar essa região, ele vai derreter. E vai vir buscar o fundo dos 60k. E aí que vai ser essa queda que eu espero, a queda final. Certo? Então, essa é uma expectativa que eu tenho. Exatamente como ele fez aqui atrás, pessoal. Ó. Ele toca a região, mesma coisa. Ó. E daqui vem o choque. Ó. Choque. Tá vendo? E aí, pullback, derrete. Então, é isso que eu estou esperando. Claro que o derretimento que eu digo aqui não vai ser igual a esse, tá, pessoal? Isso aqui, no gráfico diário,
já expliquei para vocês várias vezes, nós estamos num processo de 5 ondas, ó, onda 1, onda 2, onda 3, e aqui foi uma onda 4, e nós estamos agora numa onda 5, certo? Desta onda 5, eu acredito que nós estamos na onda 4 dela, interna dela, entende? Ainda estamos na onda 4. Então aqui a onda 1 dá 5, a 2 dá 5, a 3, e estamos numa 4, um lenga-lenga. Acredito ainda que o BTC vai fazer essa captura, formando uma redistribuição para finalizar o movimento. Beleza? Para deixar bem claro aí, por que eu espero que o BTC venha visitar o 38% da pernada anterior? Porque essa onda 4 aqui, pessoal, por estar sendo complexa, uma onda 4 complexa de Elliott, ela corrige por tempo lateral e não por preço. Quando corrige por preço, o ativo cai e faz um pullback forte, depois dá continuidade. Quando corrige por tempo, ele cai e enrola por mais tempo do que o esperado. Ele fica um bom tempo enrolando. Aqui foram mais de 2 meses de enrolação. Só para ter certeza, ó, vamos ver aqui. Ó, do fundo até o topo aqui. 54 dias. Quase 2 meses. Então, muito tempo. Esta onda 4, claro que não vai ser o mesmo tempo dessa, tá, pessoal? Porque essa aqui é uma onda 4 macro. Todo esse movimento. Esta aqui embaixo, já tenho falado para vocês aqui, é uma onda 4 só da onda 5. Então ela tende, até marquei aqui a expectativa que ela finalize o movimento, e eu acredito que ela vai finalizar o movimento tocando aqui na região de 74.600. Isso até o dia 5 de março, tá? Isso aqui até estava vendo na live lá, eu tinha marcado errado aqui, que eu cliquei e não vi que estava clicado errado. Estava neste fundo aqui, ó. E o fundo, na verdade, foi aqui, ó, foi esse pavio, certo? Eu não tinha me dado conta. Então, antes estava no dia 1º, né? 1º de março, mas na verdade é dia 5. Então, acredito que o movimento aqui, ó, entre dia 24 de fevereiro até o dia 5 de março, essa onda 4 se conclua. E ela pode se concluir aqui em cima. E daí vir uma patada, e essa patada já é o início da onda 5, tá, pessoal? E aí vai. Certo? Isso é uma expectativa minha. Vamos acompanhando e ver o que o mercado, se ele vai confirmar a expectativa. Beleza? Lembrando que aqui nós temos um bloco de ordem junto com a região, ó, este OB. Então, seria vir tocar a região, tocar o bloco, ó, e aí finalizar o movimento para entrar, sim, um movimento muito forte de reversão. Beleza? Então a expectativa é essa. Para o BTC, tomem cuidado com a queda infinita, pessoal. Que todo mundo está pregando aí. Eu só vejo o pessoal falando dos 30k, eu já vi gente falando dos 15k, daqui a pouco estão falando de 10, 8k. Então, é assim que eles manipulam vocês para vocês não comprarem a região correta do mercado. E o contrário é no topo, não é mesmo? Quando é no topo, o que eles falam para vocês? Eles falam para vocês que o mercado vai explodir, vai para a lua, que o Bitcoin vai para 500 mil dólares, e aí todo mundo compra o topo. Isso aí é uma manipulação criada pelo institucional, que o Wyckoff chamava de metagame. Por isso que isso acontece, pessoal. No fundo, sempre eles vão pregar o pânico, para você não comprar, para você vender, porque o institucional quer comprar. E se o institucional quer comprar, ele precisa da contraparte, ele precisa que vocês vendam, entende? E no topo é a mesma coisa, o institucional quer vender, e para ele vender, ele precisa que vocês comprem. Então o institucional começa a agir nessas regiões, fazendo o quê? Pagando youtuber, pagando X, pagando X, pagando pessoal, pagando Instagram, pagando Facebook. E aí começa lavagem cerebral, pagando sites, certo? Aí o pessoal que adora acompanhar notícias facilmente será manipulado.
entende? As notícias vão dizer que fulano disse, no fundo aqui, né? Dá um exemplo do fundo, que fulano disse que o mercado vai derreter, o analista não sei da onde falou que o mercado vai para 30 mil dólares. Isso é tudo encomendado pelo institucional, pessoal. Entende? Não caiam nisso aí mais uma vez. Só isso que eu tenho para deixar para vocês de mensagem. Então, o Bitcoin, para mim, estou no aguardo aí, ver se ele confirma esse pivô. O alvo do pivô, se ele fizer, ó, tem até como ver o alvo aqui, a gente percebe que o alvo está, olha ali, exatamente no 74.600, ó, o alvo do pivô. Coincidência? Então, para mim, possivelmente um pivô sendo armado, certo? Agora, se ele perder o fundo aqui, aí, claro que está invalidada essa expectativa, né? Mas eu acredito sim que o mercado deve engatar alta aí em breve, beleza? Então, BTC é isso que eu tenho para passar para vocês no curto prazo, certo? E fiquem atentos no gráfico semanal, né, pessoal? O gráfico semanal que vai mandar. Acredito que este bloco aqui, ao ser tocado, vocês devam ligar o alerta. Porque aqui o pessoal vai dar certeza absoluta que o Bitcoin vai vir aqui embaixo. E aí eu acredito que vai virar a virada na cabeça dessa galera, certo? Então, BTC é isso. Vamos dar uma olhadinha no Ethereum. Ethereum, o que a gente tem no Ethereum aqui, pessoal? Deixa eu ver o gráfico mensal do Ethereum. Ethereum é o seguinte, a gente tem uma quebra estrutural muito boa no Ethereum. Aqui, obviamente, ele fez um boss. Isso pegando o Ethereum, toda a estrutura dele, tá, pessoal? Nós temos aqui um pivô já formado, certo? Faz um pullback, sobe para quebrar uma estrutura interna aqui, certo? Aqui ele tinha revertido dentro da estrutura, para uma tendência micro de queda, né? Uma estrutura interna, certo? De queda. E aqui ele vem e faz um choque, revertendo para uma estrutura de alta, um choque mensal, certo? Então, dessa quebra, o Ethereum nos avisou aqui que este fundo estava sendo validado, ele não perderia mais esse fundo, beleza? Então, quando o Ethereum faz a quebra, o que a gente espera? Um processo de mitigação, certo? Normal, isso é bem padrão, tá, pessoal? Por que ele não quebra a estrutura e vai embora? Porque não é assim que funciona. O mercado quebra, aprisiona, mitiga e depois vai, entende? Então, deste movimento aqui, no final ele acaba formando até mais um pivô aqui, ó, pessoal, tá vendo? Teve uma nova quebra. Isso gráfico mensal, é muito forte. Não é brincadeira isso aqui, certo? Então, olhem como o Ethereum está quebrando estruturas atrás de estruturas. E aqui aprisionou todo mundo no topo. Eu cansei de falar aqui no YouTube para não comprarem nesse topo. Eu avisei para comprarem este fundo. Eu passei a call em Ethereum aqui no YouTube em 1.650 dólares. Falei que era para comprarem, porque o negócio ia subir. A expectativa é que subiria com força e subiu, certo? Então, o que a gente tem agora aqui no Ethereum? Ele não fez uma nova quebra aqui. Aqui ele fez uma quebra e mitigou. Aqui ele fez uma quebra, então nada mais normal do que mitigar, não é mesmo? Para fazer uma nova quebra. Entende? Então, de quebra em quebra, ele vai indo, pessoal. Então, o que eu aconselho, tá, a vocês aí, pessoal? Comprem nessa região Ethereum. Ele está num bloco de ordem mensal muito importante. Isso aqui é uma região compradora, certo? Para mim, o Ethereum não perde mais esse cara aqui, ó. Esse candle aqui, ele não vai perder mais, tá? É um breaker block, ele não vai perder essa região. Quem já está pensando em comprar Ethereum aqui em 500, 400 dólares, para mim, pode tirar o cavalinho da chuva, tá? Então, o Ethereum, ele está numa região totalmente compradora no gráfico mensal, certo? Eu já passei para vocês, vou entrar no gráfico semanal aqui, já passei para vocês que o Ethereum,
Este Fairview Gap aqui, ó, que ele tinha deixado, era uma região de compra, era uma região compradora. Eu acreditava que ele viria liquidar este fundo. Falei isso aqui no YouTube, desenhei para vocês que essa liquidez aqui, ó, ele tinha alinhado, estava aqui, esses fundos alinhados aqui, ele viria varar, ele veio, e que se acontecesse, e era uma expectativa que ele viesse, era compra, certo? Então o Ethereum aqui tem que montar posições, pessoal. Montem posições no Ethereum. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Tem um FVG aqui um pouquinho mais abaixo, ó, que ele ainda não fechou, ó. Tem uma falha aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele parou em cima. Tá vendo? Então, o que a gente pode esperar que o Ethereum ainda faça? Ele ainda faça um flush aqui. Ele está deixando pavios abaixo, tá vendo? Esses pavios acabam virando liquidez. Então, a gente espera que ele ainda faça, ele tem grande potencial de ainda fazer um flush, fechar esse FVG aqui, ó. E aí subir forte. E aqui é a região dos 1.700, tá? Ainda pode, certo? Então, ele vai fazer isso? Não tem como ter certeza, porque o Ethereum está numa região totalmente compradora, uma região de demanda, certo? Então, o Ethereum é isso que eu tenho para passar para vocês, tá, pessoal? Compre Ethereum, porque a expectativa do Ethereum é o seguinte, o Ethereum está numa reacumulação. Tudo isso aqui que ele está fazendo, ó, tudo isso aqui, pessoal, é um processo de reacumulação, certo? E isso aqui tem alvos acima. Então, eu já passei para vocês várias vezes esses alvos. A gente pega aqui, ó, clímax de compra, a gente pega o caixote da reacumulação aqui, certo? Então, a gente pega aqui da onde foi startado o movimento que criou a estrutura do Ethereum. Foi nesse sweep de liquidez aqui no passado. Tanto que o Ethereum fez um sweep de liquidez aqui nesses fundos, ó, tá vendo? Foi a Covid isso aqui, certo? Isso aqui foi sweep de liquidez feito e daqui explodiu. Aqui o institucional já estava agindo, tá, pessoal? Para fazer essa captura de liquidez e explodir, na mão contrária. Então, a estrutura se iniciou ali. Então, a gente pega o sweep de liquidez até o buying clímax e passa para cima. Simples assim. O alvo dessa reacumulação do Ethereum está em 8.000, em azul aqui do lado, 8.680, certo? Então, o Ethereum vai, nas próximas movimentações, tá? A probabilidade altíssima é o Ethereum explodir, pessoal. Certo? Então, o Ethereum é isso, ele está montado para alta. Não perca a oportunidade para depois não acabarem comprando topo de novo no FOMO. E quando o Ethereum começar a subir forte, vocês vão entrar em FOMO e vão comprar ele nas regiões erradas, vão acabar comprando topos. Comprem ele enquanto ele está dando sopa nas regiões corretas, certo? Só isso que eu tenho para falar de Ethereum. Ondo, Bybit. Ondo, o seguinte, já tenho passado uma análise, passei aqui no YouTube há bastante tempo, ela ainda não tocou a região que a gente espera, tá, pessoal? Vamos recapitular a análise. Há muito tempo eu tinha marcado essa zona de liquidez aqui, que ela tinha marcado nesses fundos, falei que ela deveria voltar para capturar essa liquidez, foi exatamente o que ela fez, voltou, capturou, certo? Só que qual que é o problema aqui? Ela está formando, vocês estão vendo que aqui tem um FVG, certo? FVG é esse buraco sem negociação aqui, ó. Isso aqui é um FVG de abertura, tá, pessoal? O institucional simplesmente ama pregar peças com FVGs de abertura, certo? Ele deixa o buraco, explode, e lá na frente ele volta a fechar o buraco para explodir. Então, a expectativa é que ela feche essa região. Eu estou falando de Ondo tocar a região de 12 centavos, certo? Apagando, vamos apagar isso aqui, ó, que isso aqui já foi capturado. Agora, o que a Ondo está nos dizendo? Ó? Vocês estão vendo que tem esse fundo aqui em cima.
alinhado com este fundo do pavio, ó. É uma liquidez que ela montou em cima do FVG. Então ela está nos dizendo que ela vai vir capturar isso aqui, esse fundo duplo. Certo? Ela pode subir para induzir antes? Pode. Pode, para depois fazer isso aqui? Pode. Pode ter um pump. Certo? Aqui tem um order block. Ó. Pode ter um pump antes para depois cair. Para enganar. Prender a galera de novo aqui acima e aí vir tocar a pó aí embaixo. Então, assim, ó. Eu só compraria essa moeda se ela viesse aqui embaixo, tá, pessoal? 16, 15, 11, 12, tudo uma região, tá? Centavos. Essa região aqui, ó. A gente pegaria esse caixote aqui, ó. Mas qual que é o detalhe do Fair Value Gap, do FVG? Para ele ser considerado fechado, a gente considera quando o preço toca os 50% a metade do buraco. 50% do buraco, entende? Vamos falar assim para ficar mais simples. Então a expectativa é que realmente ela venha aqui, na região dos 12 e 11 centavos, certo? E aí acredito que pode ser uma excelente compra essa moeda. Mas isso é uma condição, tá, pessoal? Desde que ela faça essa captura. Porque comprar antes, você vai estar comprando uma armadilha, um fundo duplo, embaixo dos teus pés. E ela pode fazer isso aqui, vai te deixar feliz por um tempinho e daí, pancada. E aí vem o pânico, porque daí vão começar a falar que ela vai perder fundo e vai para o infinito e daqui a um pouco ela faz isso aqui. Entende? Então espere, tenha paciência. O ativo tem que fazer o que a gente espera que ele faça, entende? Então, se o ativo vier cumprir com a nossa expectativa, a gente compra. Simples assim. Se ele não vier, não compra. Ah, mas daí ele subiu, tá, daí ele vai sem nós, não tem problema. Não precisa, não é obrigado a comprar o ativo, entende? Eu acredito que a grande probabilidade de onda é fechar essa falha, certo? E depois ela tem um grande potencial de alta, tá, pessoal? Temos aqui um breaker, tá? Mas esse breaker aqui não quer dizer que vai segurar o preço. Pode, tá? Mas como eu acredito que vai vir uma alta muito forte do mercado, para mim, esse breaker aqui, ela vai varar ele e vai usar ele como suporte para continuar subindo. Essa é a minha expectativa, certo? Então, Ondo pode entregar aí, eu acredito que ela volte, tá? Para essa região aqui, acima desses topos, ó, capturando esses topos. Isso aqui é tudo topo, isso aqui é tudo liquidez, tá, pessoal? Ó, topo triplo aí, certo? Então, a gente marca aqui, ó, essa região aqui, ó, esses topinhos aí, ó, liquidez, tá? Então, acredito que essa Ondo tem um potencial aí de subir mais de 10x. Se comprar na região correta, obviamente, certo? Então, Ondo é isso que eu tenho para passar para vocês, tá, pessoal? Qual que seria uma out-season fortíssima dela, um limite para ela? Eu acredito que seria o alvo dessa estrutura aqui que ela montou. Isso aqui é uma estrutura, tá? De alta, pessoal. Ela quebrou a estrutura, um pivô. Então, a gente pode considerar que isso aqui é um processo de mitigação para ela ir pagar o alvo dessa estrutura que ela montou aqui, o alvo deste pivô. O alvo deste pivô está em 3,4. Então, se ela fizer este movimento e você conseguir comprar ela na região correta, estamos falando de uma alta aí de 25 vezes o seu capital. Bem-vindos à out-season. Isso é uma out-season, tá, pessoal? Já vi acontecer diversas vezes, então isso aqui, uma grande out-season, né? Bem natural, tá? Nada. O mercado cripto tá aí para isso. É isso que a gente espera do mercado cripto. Se tem um mercado no mundo capaz de te enriquecer, te mudar de vida, é o mercado cripto. Exatamente por isso. Por isso que a gente está aqui. Então, não duvidem de uma alta deste calibre, certo? Então, Ondo Finance, é isso que eu tenho para falar. E uma moedinha para vocês que pediram lá esses tempos no grupo de membros, que eu vou passar para vocês não caírem, tá, pessoal, nessa moeda aqui, que essa moeda para mim desandou, certo? A estrutura dela não é para alta, que é a Tesos, a XTZ, certo?
XTZ aí no gráfico mensal na tela, ela já tem uma quebra, inclusive aqui foi uma quebra também mensal, tá? Isso aqui foi mensal. Mensal. Então, tem um choque aqui, tá? Que essa moeda, que isso quer dizer, tá, pessoal? Que essa moeda está numa tendência de baixa na macro, a estrutura macro dela está para baixo, ela está para baixo, é uma tendência de baixa, certo? Então, já começa por aí. Por que você vai querer comprar uma moeda e que a tendência dela é cair e não subir? O próprio nome já diz, tendência de baixa, certo? Para ela reverter essa tendência aqui que ela fez, pessoal, na macro, ela teria que romper o topo histórico, certo? Então, só aí já desandou a coisa para Tesos, beleza? Se a gente pegar aqui, após essa quebra de estrutura, o que eu falei lá do Ethereum? Quebra a estrutura, certo? O que a gente espera após uma quebra de estrutura? O Ethereum era o contrário, era na alta, né? Quebra a estrutura na alta, da estrutura, ele quebra a estrutura, o que a gente espera? Que ele mitigue. Então aqui não é diferente, pessoal, ela quebra para baixo a estrutura, o que a gente espera? Que ela mitigue para cima. Isso aqui é um pullback para continuar a nova tendência de baixa da moeda. Então, provavelmente, essa moeda está vindo para perder fundo. Vai perder fundo aqui e depois pode ter alta? Pode, mas é para cair de novo. A tendência dela agora é que as altas que ela tiver pela frente sejam pullbacks. Quer ver como isso aqui foi um pullback? Ó, você traça uma Fibonacci. Ó. Isso aqui eu tracei lá no grupo de membros para a gente dar uma olhadinha e foi cravado. Né? Então, ela cravou aqui uma região de Fibo. Ó. Olha aí. Segurou nas regiões de Fibo. 62, 72. Ou seja, ela caiu forte, perdeu o fundo, mudou a característica para a tendência de baixa na macro, fez um pullback, segurou pontos de Fibo e está voltando para mim para perder fundo. Tá? Essa moeda é isso. Então, não tem compras, tá? Se a pessoa insiste em comprar a moeda, o que eu diria para essa pessoa? Olha, deixa ela quebrar uma estrutura, certo? Olha aqui, quando ela tenta quebrar um topo anterior, ó, pessoal, ela já volta e já perde fundos, já anula a quebra, isso aqui está anulado. Então, o que essa moeda teria que quebrar aqui para a gente se sentir confiante nela? E isso está totalmente fora, tá? Seria a gente pegar aqui uma fibra dessa pernada, na macro, até o fundo aqui, por exemplo. Ó. O fundo agora está aqui, né? Essa moeda teria que quebrar muito acima, tá? Aqui seria uma quebra de estrutura, esse topo agora, tá? Então, se ela quebrar este topo, pessoal, e quando eu digo quebrar é botar um fechamento semanal acima, gráfico semanal, tá? Fechar o candle, deixar pavio não adianta. Se ela, de alguma forma, der uma pancada aqui e quebrar esse topo, certo? Aí ela pode estar nos indicando que ela vai fazer um pullback. Pullback, eu digo subir em pullback. Ela pode até vir aqui nesse bloco de ordem, mas a expectativa é que ela volte para perder fundo. Então, tomem cuidado com essa moeda, tá? A menos, claro, que ela bote um fechamento semanal acima do topo histórico. Aí é outra conversa. Aí isso aqui está anulado e ela volta a ter uma tendência de alta. Mas o que vocês têm que pensar? Se o institucional permitiu que ela perdesse fundos aqui, quebrasse a estrutura, por que vocês acham que o institucional tem interesse nessa moeda? Se ele tivesse interesse, ele tinha defendido ela aqui, ó. Ele não tinha deixado ela perder fundo. Perder fundo, eu digo fechar candle abaixo dos fundos, entende? Aqui ela fechou, foi aqui o fechamento. Então, essa é uma moeda para você não ficar de olho, tá? O pessoal tem pedido essa moeda no grupo de membros, eu acredito que deve ser por causa de notícias. Alguém talvez estejam falando aí no X, no YouTube, sobre essa moeda. Já digo para vocês que não é uma boa. Beleza, pessoal? Deixo de alerta essa moeda. Então, por hoje era isso que eu queria passar para vocês, minhas expectativas aí para o mercado, para o BTC. Eu acredito, tá, pessoal, que as altcoins, elas
vão ter mais uma queda pela frente, tá? No curto prazo, eu estou acreditando que a gente pode ter um pump aí. Como eu passei do Bitcoin para os 74 mil, certo? Mas acredito que elas vão voltar, tá? Mais uma vez ainda. Porque tem algumas moedas que ainda não tocaram seus pontos abaixo de liquidez. A liquidez está lá e ela está dançando em cima. E ela está aqui em cima enrolando. Ela pode até fazer isso aqui, mas a tendência é que ela vá buscar para ir subir forte. Então ainda tem esse tombo aí que eu acredito pela frente nas altcoins, certo? Mas é oportunidade, tá, pessoal? Se você quer saber aí se já é a hora de começar um DCA, quais moedas boas comprar, visando aí uma alt season, que eu acredito que vai vir, possivelmente este ano, tá? Grandes chances. Entre no nosso grupo de membros, lá temos uma carteira recomendada. Na carteira recomendada tem as moedas, a lista das moedas que a gente está montando posições. Tem os alvos para compra, certo? E também tem os alvos para venda, que a gente já está focando em até onde levar a moeda para vender. Claro que isso é um acompanhamento diário, eu vou estar acompanhando e sempre avisando no grupo, mas sim já tem expectativas para até onde as moedas podem ir. Então tem tudo completinho lá para vocês. Quem acessar o grupo tem tudo, acessa tudo, tá, pessoal? Não tem isso de só vai ter acesso a isso ou aquilo. Entrou, tá com acesso a tudo. É muito barato, tá? Preço de um hambúrguer, praticamente, hoje em dia. Então vale muito a pena. Deixo o convite para vocês, o link está na descrição do vídeo. Desejo a todos um ótimo final de semana. Vamos deixar o mercado trabalhar aí essa semana, ver o que ele vai aprontar, certo? Como o BTC eu acredito que até o dia 5 ele tem boas chances aí de finalizar essa lateralidade. Então nós temos pela frente mais uma semana aí praticamente, certo? Então acredito que semana que vem, de repente, ele tem essa chance de subir aqui e aí vira a queda final, tá, pessoal? Pela estrutura das ondas, isso aqui vai ser a final, tá? Porque vai ser a onda 5 sendo formada da onda 5, tá, pessoal? O mercado ele se move por ondas impulsivas, sempre em 5 ondas, certo? Então, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. E aqui nós estamos para finalizar a última. E depois que finalizar, o mercado tende a reverter. Beleza? Então, um ótimo fim de semana que está por vir aí a todos. Até semana que vem. Grande abraço. Fui.